No heart failure, nós temos um coração que está incapaz de bombear o sangue adequadamente, e isso vai levar a uma baixa perfusão ou uma perfusão insuficiente dos principais órgãos e tecidos periféricos do nosso organismo. Quando pensamos nos fatores de risco para o heart failure, nós vamos lembrar de tudo aquilo que força a musculatura cardíaca, tá? Então, dentre esses fatores de risco, nós vamos ter a hipertensão, o infarto do miocárdio, fibrilações atriais, regurgitações de válvulas mitrais, cardiomiopatias. E quando a gente for pensar nos sinais e sintomas do heart failure, nós precisamos lembrar que existirão sinais e sintomas relacionados ao heart failure à direita e sinais e sintomas relacionados ao heart failure à esquerda. No heart failure à direita, nós vamos sempre pensar que o fluido aqui, ele não consegue avançar e ele está retornando para os vasos sanguíneos do paciente. Então, nós vamos ter um paciente apresentando edemas periféricos, paciente apresentando ganho de peso exacerbado e rápido, paciente apresentando distensão de jugular, crescimento abdominal relacionado ali à ascite. O fluido está retornando para os vasos e gerando um excesso de pressão ali na parede dos vasos, fazendo com que ele acabe extravasando de dentro do vaso para o terceiro espaço, por isso ele vai parar lá na cavidade peritoneal do cliente, gerando ali a nossa ascite. Já quando a gente vai pensar no heart failure à esquerda, nós precisamos ficar atentos, porque o heart failure à esquerda, ele é um heart failure que precisa ser intervido mais rápido. Nós precisaremos de uma intervenção mais rápida, porque ele afeta diretamente os ABCs, Airway, Breathing, Circulation. No heart failure à esquerda, nós vamos ter sintomas pulmonares, porque o fluido aqui, ele está voltando para os pulmões, ele não consegue avançar ali dentro do ciclo cardíaco, ele retorna para os pulmões. Então, o cliente vai apresentar sinais como edema pulmonar, tá? Crepitações pulmonares também são chamadas de crackles nos pulmões. Os crackles são as crepitações relacionadas à presença de fluido dentro do pulmão. O paciente pode apresentar uma tosse seca ali que não passa. O paciente pode apresentar um escarro rosado, espumoso, também chamado de pink fruiting sputum, ou blood tinged sputum, tá? E o paciente vai apresentar essas pineias relacionadas à dificuldade de respirar, então ortopineias e dispineias. Quando pensamos no diagnóstico do heart failure, nós podemos usar o peptídeo natriurético do tipo B, que é o mais utilizado, é o marcador ali que vai marcar a presença e a evolução de um heart failure no nosso paciente. E a gente vai lembrar que um paciente com heart failure pode apresentar um BNP acima de 200, 300, 400 e acima de 900 nós vamos ter uma insuficiência cardíaca grave. Além do BNP, que é o marcador-chave, nós podemos usar um ecocardiograma para poder verificar a fração de ejeção, que é o percentil de sangue que é bombeado para fora do coração do paciente. Podemos verificar um raio-x que vai mostrar um coração aumentado e a presença de infiltrados pulmonares, especialmente se o cliente estiver com heart failure à esquerda. E também poderemos verificar através da medição da CVC, que é a pressão venosa central, da CVP, Central Venous Pressure, ok? Acima de 8 milímetros de mercúrio, nós vamos ter um paciente em fluid overload, em excesso de fluido no organismo. Qual o tratamento para o heart failure? O tratamento para o heart failure vai depender da situação que o cliente se encontrar. Especialmente para um cliente que chegou com um heart failure à esquerda, nós vamos usar o acróstico HOPE. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser elevar a cabeceira da cama do paciente para uma posição de semi-Fowler para favorecer a respiração, administrar oxigênio. Depois a gente vem com push furosemida, administração de furosemida e de morfina para diminuir esse workload cardíaco, essa carga ali do coração. Em seguida a gente vem com end sodium e all fluids, ok? Então a gente vai restringir o sódio e vamos restringir todos os tipos de fluidos, inclusive os fluidos de manutenção, como é o caso da salina normal para esse paciente. Nosso paciente se encontra encharcado, certo?
O tratamento a longo prazo para o Heart failure, ele começa com a farmacologia, a gente vem com vários tipos de antipertensivos, como os inibidores de ECA, como os ARBs, como a digoxina, como os diuréticos, e a gente vem também com alterações na dieta. Então, uma dieta baixa em sódio e fluidos, uma dieta sem medicações over the counter, que são aqueles medicamentos de venda livre que são vendidos ali sem prescrição médica, como é o caso de medicamentos para tosse, para alergia, acetaminofén e também antiácidos ou os NSAIDs, como aspirina, ibuprofeno e naproxeno. Cuidados importantes aqui para o nosso paciente. Pacientes em uso de antipertensivos, eles têm risco de queda, então a gente precisa monitorar, ok? Também precisaremos monitorar o peso diário do paciente. Lembrar que quando o paciente começa a ganhar peso, pode ser sinal de piora, um peso rápido, tá? E quando a gente pensar ali nas orientações para o paciente, as relações sexuais, por exemplo, elas serão liberadas apenas quando o paciente consegue subir 2 lances de escada sem falta de ar.